O nosso Deus é soberano. Ele é autoexistente. Não tem início, não tem fim. E talvez aquilo que você está passando neste momento, ou que você já passou, ou uma decisão que você tem que tomar amanhã, eu quero dizer para você que tudo isso Deus já sabia, tá? Ele não se surpreende. Nós nos surpreendemos com os acontecimentos, mas Deus não. E é por isso que Ele pede para a gente descansar nele, e não descansar nas circunstâncias. E quando nós olhamos para esse Deus tremendo e maravilhoso, agora há pouco eu estava aqui, enquanto nós estávamos louvando, eu tive aquele sentimento, de vez em quando acontece, alguns colegas, alguns pastores foram meus professores no Velho Testamento, eles falavam uma teofania de Deus, algumas ideias lá, mas, enfim, eu estava aqui pensando, enquanto estávamos louvando a Deus, eu estava imaginando o Senhor passeando em nosso meio. E isso foi um sentido figurado, como a própria Bíblia diz, que o Senhor caminha nas nuvens. Ele é tão poderoso, que imagina uma tempestade, Ele passeia, porque Ele é poderoso. Nós corremos e se escondemos, mas Ele passeia. Então o que eu quero trazer nessa noite é exatamente isso, querido. Deus está presente com a gente aqui, e talvez se você está preocupado com alguém que não está aqui, agradeça a Deus, porque Deus também está lá com essa pessoa, porque Ele é onipresente, Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Abra comigo, por gentileza, 2 Crônicas, capítulo 20, versos de 1 a 20. Eu quero compartilhar, a Bíblia está repleta de personagens, e eu particularmente, assim como tem alguns profetas que eu gosto muito do rei Josafá. O rei Josafá, para mim, eu admiro muito a maneira como Deus usou esse homem. Já compartilhei muito nos cultos de quarta-feira sobre os reis, né, do Velho Testamento. Eu gosto muito de falar sobre o Velho Testamento nos nossos cultos de quarta-feira, quando eu estou tendo o privilégio de compartilhar o Evangelho, né? 2 Crônicas, capítulo 20, versos de 1 a 20, diz assim: E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Hazazon-Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em toda Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nele, e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa, e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos livrarás, tu nos ouvirás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passaste Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías,
filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e Jaaziel disse: dai ouvido todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, como voz muito forte, muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Deus amado, muito obrigado pela tua presença com a gente, obrigado por esse momento na tua presença, esse momento de louvor, de adoração a teu nome, esse momento de glorificar, de exaltar o teu santo nome, e esse momento agora de ouvir aquilo que o Senhor já está falando desde o início desse culto, e agora na tua mensagem dirigida a cada coração aqui. Ó Deus bendito, o Senhor conhece cada coraçãozinho aqui, o Senhor conhece, Senhor, cada mente aqui neste momento, o Senhor conhece cada desafio aqui presente, e eu sei, Senhor, que cada pessoa que veio aqui, veio porque o Senhor os trouxe até aqui, e sei, ó Deus, que o Senhor tem uma mensagem direta aos nossos corações nessa noite, por isso eu peço ao Senhor, Pai, que prepara, Senhor, os nossos corações, prepara nossas mentes, livra-nos de toda a filosofia humana e os conceitos muitas vezes que temos sobre como o Senhor age, porque nós sabemos que o Senhor age de maneira ilimitada, do jeito que o Senhor quer. E eu quero pedir ao Senhor, ministra nos nossos corações nessa noite. É o que eu peço a Ti em nome de Jesus. Amém. Você talvez já deve ter passado por um momento assim, o dia está indo tranquilo, tudo bem, de repente vem uma mensagem terrível. E mexe com a gente, desestabiliza a gente. Você já deve ter passado por isso. Parece que as coisas estavam tudo normalzinho, de repente uma ligação, uma informação, misericórdia, parece que era do último minutinho das 18 horas, já estava para sair da empresa, ponto, vem uma notícia bombástica, vem uma dificuldade, uma situação que te abala, que mexe com você. O que fazer em momentos como este? A situação aqui não é diferente de Josafá. Quando nós olhamos no texto, e sucedeu que depois disso os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas vieram à peleja, veja bem, e sucedeu depois disso o quê? Queridos, o rei Josafá, ele foi um quarto rei de Judá, e ele foi um rei bom, foi um rei, diz a Bíblia, que andou nos caminhos de Davi. Foi um rei que administrou, quando ele assumiu o reino só tinha guerra, só tinha confusão, as nações inimigas tinham raivas de Judá, a coisa não funcionava, o próprio povo de Israel, que era o reino do norte, vivia em confusão com Judá. E quando ele assume o reino, a primeira coisa que ele faz é fortalecer as suas fronteiras. Mas o interessante é que ele fortalece as fronteiras sem derramar sangue, coisa que os reis anteriores não, era sempre na briga. Ele não, ele de uma maneira assim sábia, ele consegue estabelecer as guarnições, fortalecer as fronteiras do seu reino, sem derramar um sangue sequer. Ele consegue fazer algo que os outros reis não conseguiam fazer desde a época de Salomão, de Reboão, filho de Salomão, que era o quê? Ele conseguiu estabelecer a paz com o reino do norte, sem discussão, sem briga. Ele conseguiu estreitar os relacionamentos sem confusão.
Depois disso, sabe o que ele faz? Depois que ele organiza as suas fronteiras, ele começa a cuidar dentro de casa. Ele começa a arrumar a casa, o povo de Judá. O que ele começa a fazer? Ele começa a colocar todo o povo para servir a Deus. Ele pega e seleciona pessoas para ensinar a palavra, relembrar o povo dos mandamentos, porque o povo estava tudo disperso. Cada um envolvido com cada deus, idólatras, idolatria, um monte de coisa. E ele diz, não, o nosso Deus é um Deus único, vivo e verdadeiro, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então agora eu quero que vocês selecionem uma equipe boa e volte a ensinar os mandamentos do Senhor a todo o nosso povo de novo. Interessante que ele faz uma reforma religiosa dentro do seu povo. E ele bota todo mundo para aprender de novo a Bíblia. Porque é assim, gente, se a gente não faz uma manutenção da nossa fé, a gente vai esquecendo aos poucos de bases bíblicas que nos fortalecem. A gente vai se esquecendo. E a gente vai adotando filosofias e pensamentos dos homens aí, e assim vai. Né? Então, depois disso, ele faz exatamente isso. A hora que ele ensina novamente, ele relembra o povo dos mandamentos, coloca o povo de Judá para andar nos caminhos do Senhor, aí ele estabelece o culto. Aí ele põe todo mundo agora para louvar e adorar, mas louvar e adorar com base na palavra de Deus, né? Então, eles estão louvando e adorando um Deus, eles sabem quem é esse Deus que eles estão louvando, eles sabem quem é esse Deus que eles estão adorando. E ele faz essa reforma religiosa. Todas as suas conquistas, tudo que ele fez naquele tempo, antes deste momento, tudo que ele fez, ele dedicava a Deus e dizia, Senhor, nós ganhamos isso porque foi o Senhor que deu. Nós vencemos a batalha porque foi o Senhor que nos deu força. Nós vencemos os desafios porque foi o Senhor que nos deu isso. Ele nunca assumia para si as vitórias. Ele colocava diante de Deus. Ele agradecia a Deus porque cada vitória ele entendia que foi a mão de Deus que fortaleceu. O que nos faz dispersar diante do Senhor é quando nós olhamos para as vitórias que Deus nos dá e assumimos a glória para nós. Porque, na verdade, queridos, eu e você estamos vivos hoje pela graça. Ouvi aqui hoje a irmã Cleci comentando, né, do milagre, ouvi aqui o irmão Lima comentando. Queridos, tudo isso é Deus que faz na minha vida, é Deus. Você não estaria aqui hoje se não fosse pela graça e pela misericórdia de Deus. Ou você acha que você estaria? Não. Você não tem a mínima ideia do que vai te acontecer daqui 1 minuto ou 2. Mas Deus sabe, e o amor por você é tão grande, que às vezes Ele te compreende, Ele tem paciência com você, apesar dos teus pensamentos, das tuas ideias, que muitas vezes não compactuam com o Evangelho, às vezes os nossos comentários a respeito de A ou B de pessoas, Deus nos compreende, entende que nós estamos fracos espiritualmente, por isso estamos fazendo isso, mas Ele mantém você em pé. Sabe por quê? Por causa do amor dEle. É por causa do amor dele. E Josafá, ele entendia isso. Josafá, ele entendia que todo o sucesso do reino, ele entendia que tudo que já tinha vivido até aquele momento, foi Deus que deu. Por isso ele exaltava a Deus em todos os aspectos. Mas como qualquer ser humano, eu acredito que Josafá, talvez, se fosse eu, talvez depois de todas as minhas batalhas, durante a história da minha vida, de repente eu estou lá tomando meu chimarrãozinho, sossegado, alegre, ai que dia bonito, hoje o dia estava do meu gosto, né, garoinha, friozinho, né, bonitinho, ai, estava do meu gosto esse dia. De repente, do nada eu recebo uma informação que me desestabiliza completamente, puxa vida, eu ia terminar esse dia tomando meu chimarrão, agradecendo a tudo, me vem uma informação dessa, que os meus inimigos se levantaram contra a gente, e agora aí é um grupo muito grande. E não dá para eu não tenho tempo suficiente para simplesmente montar todos os meus exércitos e ir para frente. Eu não tenho como fazer isso. Mas aqui, queridos, é que vem. É daqui que eu tirei o tema. Nós vencemos as batalhas de nossas vidas pela fé. Quando nós olhamos para batalhas, o que é batalha? É um esforço que nós fazemos para vencer dificuldades nas nossas vidas. Vencer os contratempos das nossas vidas, situações que fugiram do meu controle, mas nunca fugiram do controle de Deus.
Como que você tem vencido, lutado essas batalhas? Como que você tem enfrentado essas batalhas? Tem sido aquela pessoa reativa? Ah, não, está tudo bem, Deus está vendo isso. Ou você tem tomado uma atitude de pelo menos dobrar o joelho, convidar mais irmãos para orar junto com você e dizer, irmãos, preciso de uma corrente de oração. Corrente de oração não foi inventado no século XX não, tá? Foi inventado já na época de Jesus, tá bom? Então é isso. E o que a gente percebe é que nós só conseguiremos vencer as batalhas, as dificuldades das nossas vidas pela fé no Senhor. Mas essa fé que eu estou dizendo não é o braço cruzado, não, de preguiçoso, não é isso que Jesus está falando. Observa, vamos aprender um pouquinho, tirar algumas lições da atitude do nosso querido rei Josafá. A primeira coisa é que quando eu falo vencemos as batalhas de nossas vidas pela fé, é tendo uma atitude de fé. E o que é uma atitude de fé? É não ser reativo, sabe? Veio a situação, você só fica ali recebendo os embates, só recebendo os embates. Ai, que coisa, que dificuldade, mas Jesus está vendo, Não é mais que isso. Nós vemos aqui, Josafá, que quando ele recebe essa situação, a primeira coisa que ele faz é buscar a Deus. É a primeira coisa que ele faz. Nós vemos aqui que ele não tem uma atitude, ele não é reativo, mas ele toma uma atitude. Diz o texto, então vieram alguns deles e avisaram, e observa o versículo 3, então Josafá temeu, é lógico, ele temeu o quê? Teve medo do inimigo, é isso que ele teve, ele não ignorou a realidade que ele está vivendo. Mas o que ele faz? Pôs-se a buscar ao Senhor, foi o primeiro aspecto que ele coloca, e olha só, e apregou um jejum em todo Judá. Queridos, muitas vezes nós queremos ser super crentes, enfrentando a situação sozinho, a luta passou do teu controle, convide alguns irmãos do teu convívio, para orar junto com você. A questão aqui é, se eu não faço isso, por que eu não faço? Porque eu tenho orgulho? Será que as pessoas vão pensar o que de mim? Por isso que eu não peço oração, eu não quero que eles saibam do que... Às vezes tem pessoas que acham que a gente tem que ser muito discreto, mas discreto pode ser a destruição de uma família. Se você tem uma dificuldade, você tem um grupo de irmãos na igreja, pegue uns 2, 3 irmãos, me ajudem em oração. Eu preciso de mais gente me ajudando em oração, não é eu ficando sozinho chorando no canto. Olha só, ele era o rei, e já era um rei famoso, mas olha o que ele faz, ele busca o Senhor e promove um jejum em todo o reino, gente. Falei, gente, essa batalha aí é séria, eu não estou preocupado se vocês vão achar que eu sou um rei medroso ou não, o negócio é que nós temos que enfrentar isso pela fé. Queridos, muitas vezes nós queremos enfrentar nossas batalhas sozinhos, não vai avançar, não se iluda. Você vai estar 10, 15, 30 anos no mesmo caminho, no mesmo ponto inicial, porque você precisa de ajuda, e Deus nos deu um povo. Uma das coisas bacanas, tremendas da igreja, é que igreja não é lugar de individualista, a igreja é uma comunhão dos santos, dos irmãos em Cristo, koinonia, é comunhão. O que tem sido muito destrutivo na vida de muitos crentes, é que querem vencer suas batalhas sozinhos. E o fato de estar sobrevivendo, Deus quer que você não seja só um sobrevivente, mas que você possa ser sobrevivente em um determinado tempo, mas depois você avançar os teus sonhos. Mas tem pessoas que vivem a vida inteira na sobrevivência. Eu sei o que é isso, porque eu fiz isso. Deus quer mais, sobrevivência até você ser achado. Depois você agora, gente, eu nasci de novo, eu vou para uma nova vida. Eu agora tenho novos caminhos. E às vezes a gente se encrua, se encolhe. E Josafá, ele não é reativo, ele não só absorve a situação e fica sozinho, não, ele abre para todo mundo. E isso não é errado, pelo contrário, nós não nascemos para ser, nós não fomos criados para ser ilhas, fomos criados para viver em comunhão. Nós somos um corpo, gente, a gente precisa lembrar disso. Nós somos um corpo, e talvez se a gente não consegue viver com outras pessoas, se a gente não consegue, se você é aquele tipo de pessoa que você não pede ajuda porque você não gosta que a pessoa não vai fazer do teu jeito, você está completamente enganado, porque o que importa é você trabalhar junto, é você saber dividir situações, é você saber lidar com pessoas.
E não ficar clausulado, só não, já que, não, deixa que é melhor. Aquela frase que se tinha, pelo menos na minha época de criança, né? Quer fazer uma coisa bem feita, faça sozinho. Isso não está na Bíblia. Nunca teve, isso é coisa de homem. Isso é uma filosofia destrutiva. Josafá, por ser rei, ele podia dizer, não, deixa que eu resolvo isso. Deus já nos deu tanta vitória, chama lá os generais. Cadê o pessoal de infantaria? Cavalaria? Cadê os de carros? Vamos preparar isso aí, vamos dar uma ajeitada nesse pessoal aí, porque nós estamos bem guardados. Ele não faz isso. A posição dele primeiro foi medo. Gente, eu estou diante de uma situação séria que vai me derrubar. Ele reconhece a grandeza do seu inimigo, mas ele não se encolhe. Ele dobra o seu joelho e ele prega um jejum. Queridos, a Bíblia diz em Tiago 1:2, meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a perseverança. O que Tiago está dizendo é o seguinte: pegue toda essa situação que abalou você nesse momento e use isso como um combustível para a tua oração, um conteúdo para a tua oração. E Deus, olha, a situação está assim, eu estou com medo, me ajuda a vencer isso. Coloca isso, faz disso, não de se lamentar, oh meu Deus, ó céus, ó vida, como é que fica isso? Não, pelo contrário, você pega essa situação, por mais abaladora que seja na tua vida, e coloca isso nas tuas orações, verbaliza para Deus, Deus, eu estou diante de uma situação que eu não tenho capacidade para vencer. Eu não tenho forças para vencer isso. Isso está me consumindo, isso está me destruindo. E o Senhor talvez está levando pessoas para me falar a verdade e eu não quero ouvir, porque eu sou obstinado nos meus pensamentos. E eu preciso ser liberto dos meus pensamentos obstinados, das minhas filosofias humanas, para eu poder entender o que o Senhor tem para mim. E aí você fica amarrado, acorrentado a tantas coisas, porque você defende muitas vezes um conceito que não é bíblico. Que deu certo para algumas ou outras pessoas, mas não é o que a Bíblia diz. E o que deu certo para A ou B não quer dizer que é Bíblia. A Bíblia é Bíblia. Palavra de Deus é palavra de Deus. E o que está escrito aqui é para ser ouvido, é para ser obedecido, é para pôr em prática das nossas vidas. Quando nós observamos isso, então, utilize as aflições da sua vida como conteúdo em suas orações. Utilize as aflições e compartilhe com os seus irmãos. E diga, gente, eu estou vivendo essa luta. Eu preciso de ajuda em oração. Eu preciso disso, mas se você não fizer isso, ninguém vai fazer por você. É você que tem que quebrar esse teu pensamento. É você que tem que pensar por que você não disse para os outros. Aí Deus vai te responder. E se ele falar assim, não, você está certíssimo mesmo, eu não quero que você fale para ninguém, porque isso é só entre eu e você, amém. Mas se você não tem uma resposta nesse ângulo, então fique com o que a pessoa, que Deus vai falar para você, olha, você não tem que remar sozinho nesse barco. Abra teu coração, converse com outros irmãos, compartilhe com eles os seus desafios, pede aí para 2, 3, 4, 5, 10 irmãos, façam um grupo de oração e clamem juntos, jejuem por essa situação para você vencer. Às vezes as pessoas ficam ali passando por lutas, eu sei porque eu fiz isso na minha vida há muito tempo. Porque eu não dizia, eu não falava, eu não pedia ajuda. No meu caso era orgulho. E o orgulho é destrutivo para qualquer ser humano. Imagina para um crente que tem o Espírito Santo para orientá-lo. Aquilo que eu disse no início, Deus sabe exatamente tudo sobre você e muito mais do que você mesmo. Ele te conhece melhor do que você mesmo. Ele sabe tudo o que lhe aconteceu, ele sabe o que vai te acontecer. Então, meu querido, uma atitude sensata e de muita humildade diante da grandeza desse Deus. Deus, como que eu devo fazer? Dá uma direção aí. O que ele coloca é que ele faz coloca todo mundo para buscar a Deus. Eu gosto muito das palavras de Provérbios 3:25, porque muitas vezes a gente fica muito reativo em certas questões, mas Salomão diz assim, não temas o pavor repentino, nem a assolação dos ímpios quando vier, porque o Senhor será a tua esperança, e guardará os teus pés de serem presos. Não se assuste, olha, tudo bem, abalou, mas não fica nisso não, vá para Deus, tenha a sua esperança em Deus, porque Deus é no controle de todas as coisas, Ele sabe o que está acontecendo com você neste momento. Uma outra coisa que a gente percebe na atitude de Josafá,
primeiro é que ele tem uma atitude de fé, ele busca a Deus, ele não fica se enrolando. Ele busca a Deus e abre para todo mundo. Gente, nós vamos fazer um jejum aqui, oração. Segunda coisa que é tremenda na atitude do nosso querido aqui rei Josafá, está dos versículos 5 em diante. Quando nós olhamos para o versículo 5, olha só, e pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus dos céus? Olha só, ele orando na sua oração, uma oração vitoriosa. Ele está dizendo o que ele sabe de Deus. Ele não está dizendo, Deus faz isso. Ele está dizendo, Deus, o Senhor é tremendo. Isso foi o que eu disse domingo passado sobre uma oração vitoriosa. A oração vitoriosa não é você verbalizar o que os outros fez. A oração vitoriosa é você falar o que Deus prometeu nele, na palavra dele, para a tua vida. E olha só, pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Deus, eu estou buscando o Senhor, porque não importa o inimigo, não tem ninguém que suporte, que fique em pé na tua presença. O Senhor é controlador de todas as coisas. Olha o versículo 7. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não deste semente de Abraão? Olha, ele conhecia tanto a história do seu povo, que ele dizia, ele foi lá no início, ele citou Abraão, falou assim, olha Deus, nós estamos na terra que o Senhor deu para a gente, porque o Senhor prometeu para Abraão, lembra disso? O Senhor falou. Queridos, o grande problema nosso, do ser humano, é que muitas vezes nós conhecemos pouco de Bíblia, e achamos que conhecemos muito, e nós precisamos conhecer. O que nós vemos aqui na oração de Josafá, é que ele ora com base no conhecimento que ele tem de Deus. Então, se ele tem um vasto conhecimento, ele tem muito argumento, ele tem muita coisa para falar com Deus. Se tem pouca coisa de conhecimento de Deus, pouca coisa ele vai falar. E olha só como ele continua. Ele relata a história no versículo 8. No versículo 9, ele coloca assim, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás. Queridos, esse versículo 9, ele nos reporta para 1 Reis, capítulo 9, versos de 3 a 5, na oração de Salomão. Quando Salomão, na inauguração do templo, na consagração do templo, olha como ele conhecia a palavra de Deus para a sua época. Ele se reporta porque ele pede para Deus algo que Deus já tinha prometido para o povo. Ele pede para Deus, Deus, o Senhor colocou lá, o Senhor lembra que o Senhor falou isso para Salomão? Porque Salomão ora para Deus. A oração de Salomão é tremenda. Até, vamos colocar ali para mim, Fernando, se você conseguir colocar, para a gente ficar muito mais prático. 1 Reis 9, 3 a 5. Olha a oração de Salomão. E olha que interessante. O rei Josafá, ele não fica falando um monte de coisa aleatória. Ele se reporta ao conhecimento que ele tem da palavra de Deus. Ó Senhor, e o Senhor lhe disse, ouvi a tua oração e a tua súplica, que suplicando fizeste perante mim, santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre, e os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. E se tu andares perante mim, como andou Davi teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono. Até aqui, queridos, ele conhecia tanto a história do seu povo, que ele sabia que Salomão orou assim, Deus, Salomão ele ora da seguinte maneira, Deus, quando o teu povo pecar contra ti, quando o teu povo for atrás de outros deuses, mas se teu povo se arrepender e voltar nesta casa de oração, ouve a nossa oração, aceita o nosso arrependimento e livra-nos. Essa foi a oração de Salomão. A resposta de Deus foi o que acabei de ler. E quando Josafá, diante de uma grande batalha, ele não fica em argumentos, ele vai para o conhecimento que ele sabia de Deus. Ele diz, Deus, o Senhor se lembra, né, que o Senhor falou para a gente, o Senhor falou lá para o nosso povo lá, que o Senhor ouviria a oração. Nosso povo tem, coloquei guarnições, se arrependemos, aprendemos os teus mandamentos, pôs todo mundo para funcionar, os cultos ao Senhor estão acontecendo, e agora nós estamos com o inimigo à beira da nossa porta.
Então eu me recorro ao Senhor e peço para o Senhor, porque o Senhor falou para a gente na sua palavra, que quando nós nos arrependermos dos nossos pecados, o Senhor vai ouvir, e o Senhor vai nos livrar. Então a minha oração é essa. Veja bem, a oração é tremenda, é uma oração vitoriosa, porque ele está com base no que Deus prometeu, não do que pessoas prometeram. Então a oração dele tinha peso, por isso que a palavra de Deus diz que nós pecamos, nós sofremos, porque não temos conhecimento. Agora, o que nós vemos do rei Josafá é que ele tinha conhecimento, e que ele chega e diz: olha Deus, eu já fiz tanta coisa pelo Senhor, por favor, né, olha para a gente agora. Ele não perde tempo com isso, ele não olha para si, ele olha para a verdade da palavra, para a história do seu povo, e ele se lembra e diz: Deus, o Senhor lembra que o Senhor falou isso para a gente, né? Então agora está aí, estou diante dos inimigos, já promovi o jejum, busquei a tua face, o inimigo está chegando, é uma multidão muito grande, para a gente perder a batalha com eles é certeza, porém, a reforma religiosa que fizemos, todo mundo está te adorando no nosso povo. Os templos foram limpos, porque até nos templos tinha bosques, né? Ou seja, tinha estátuas de ídolos ali dentro. Ele limpou tudo isso, Deus, e fizemos igual, do jeitinho que o Senhor queria, do jeito que o Senhor sempre pediu para a gente. Mas o inimigo está chegando, então eu estou diante do Senhor e estou dizendo para o Senhor, como o Senhor falou naquele dia lá em Salomão, para Salomão, dizendo que o Senhor iria operar e que o Senhor ia livrar. Estamos aqui e eu preciso do teu livramento. Ele não se baseou no que ele fez, ele se baseou no que a palavra de Deus prometeu. Domingo passado, eu me lembro bem que eu preguei sobre isso, e eu me lembro bem que eu disse assim: as promessas de Deus, Deus é fiel às suas promessas, ele vai cumprir todas, ele é fiel. Então, o que acontece é que às vezes a gente fica diante de uma luta, e a gente usa filosofias. Ah, mas é porque o mundo é assim mesmo. Ah, porque a gente é pessoa. Ah, hoje de manhã até falamos um pouco sobre isso. E a gente começa a pegar pensamentos humanos e aplicar como se fosse a palavra de Deus, e não são e nunca foram. A palavra de Deus é a palavra de Deus, ela é diferente. Ela diz o seguinte, que você pode ser fraco, e você é fraco mesmo, mas o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então não adianta eu dizer assim: ah, eu sou poderoso. Não existe isso. Não adianta você ficar defendendo: não, mas eu sou assim, eu nasci assim. Meu querido, você veio para Jesus de uma forma, até aí tudo bem, agora ficar do jeito que está é impossível. Impossível. Se você tem uma experiência de salvação com Jesus Cristo, é impossível ser a velha vida. Impossível, não existe isso. Eu posso até pecar, ter os hábitos da velha vida, mas não sou mais dominado pelo domínio do pecado. Por quê? Porque eu fui liberto em Cristo Jesus. Sou uma nova criatura. Tenho o Espírito de Deus dentro de mim para me orientar, para me dar discernimento espiritual. Mas muitas vezes, queridos, nós podemos cair na tentação de acreditar em pensamentos, porque todo mundo diz que é isso mesmo. Meus irmãos, Deus não preparou sofrimento para ninguém, tá bom? Não. Deus não preparou isso, não. Essa autoindulgência, essa autopenitência, muitas vezes que a gente tem, de achar: não, eu estou passando por isso porque eu fiz isso. Meus queridos, a partir do momento, aquilo que eu já falei há 3 domingos atrás, aquilo que você está em Cristo, a partir daquele momento, você é liberto, não existe mais nada que venha te condenar diante do altar de Deus, no trono de Deus. Porque agora você é uma nova criatura, você é filho. Diante de Deus você não tem mais um relacionamento de réu diante de Deus. Agora, quando você entrega a sua vida para Jesus, o seu relacionamento com Deus é um relacionamento de filho, de pai e filho. Isso é verdade bíblica, isso não é ideologia, por mais que muitas pessoas ainda queiram colocar isso. Mas o que muitas vezes nos faz andar, travar, ficar parado no tempo, é porque nós não colocamos a nossa vida, não temos uma atitude de conhecer a palavra de Deus e pedir a Deus que nos dê coragem para aplicar a sua palavra nas nossas vidas. E é por isso que muitas vezes nós não vencemos. Quer ver, eu falei agora há pouco aqui sobre essa questão, né? Ah, você está com uma luta e você vive sozinho, enfrentando aquela luta. Isso é antibíblico. Deus não diz que eu tenho que comunicar com meus irmãos as minhas necessidades? É ou não é isso? Vocês lembram disso na Bíblia, né? Lembra? Então por que eu tenho que fazer isso sozinho? Por que eu tenho que ir contra o que Deus está falando para eu fazer?
A gente talvez não percebe, mas se torna uma desobediência. Parece não, né? Mas é. Deus está dizendo para você fazer tal coisa e você continua fazendo do jeito que você quer. Olha que coisa séria isso. E aí a gente não entende por que a coisa não funciona, a vida da gente não anda. Porque eu ainda quero confrontar a palavra de Deus com os meus pensamentos. Queridos, eu não tenho dificuldade nenhuma para dizer para os irmãos que muitas coisas que quando eu comecei minha caminhada cristã, eu acreditei em muitas ideologias humanas. Com o tempo, pela misericórdia e graça, Deus foi me libertando dos pensamentos humanos que as pessoas colocavam dentro da Bíblia, dizendo que era verdade, para poder ficar dependendo somente do que a palavra de Deus diz para mim. Quando nós olhamos para isso, o que nós observamos aqui é que o rei Josafá, ele ora a Deus com conhecimento, sabendo do que Deus prometeu. E diz: Deus, eu não estou pedindo nada novo para o Senhor, não. Eu estou pedindo para o Senhor fazer para a gente agora aquilo que o Senhor disse que ia fazer. Então você não está exigindo de Deus, você não está determinando para Deus, como umas ideias que tem por aí, você apenas está dizendo: Deus, eu estou aqui orando diante do Senhor, buscando a Tua face, porque o Senhor disse para mim que era para buscar a Tua face, e eu estou pedindo ao Senhor algo que o Senhor já prometeu, então eu vou esperar o Senhor cumprir isso, porque é o Senhor que prometeu, não foi homens que prometeram. E aí a gente aguarda, ansiosamente, como lemos hoje de manhã no Salmo 130, ansiosamente a maneira como Deus vai agir em nossas vidas, ansiosamente como Deus vai operar. Mas o que eu disse hoje de manhã, vou falar novamente, queridos, o mais importante do que a bênção é saber que Deus ouviu as nossas orações. Aí no tempo dele, ele faz a obra. É isso que é o importante. Mas se eu fico no meu cantinho, levando as pauladas só na reação, enquanto Deus está esperando, cara, você precisa, compartilha com mais alguns irmãos. Coloca, você precisa de ajuda. Faz que nem aquela mulher lá: Jesus, tem misericórdia de mim. Ela abriu o verbo, ela precisava de apoio. E às vezes a gente quer ficar quietinho no nosso canto. Meu querido, não é isso. Jesus não reservou isso para você e nem para mim. Ele pediu o contrário. E o rei Josafá, então, diante disso, diante dessa situação, a gente percebe que, além de Josafá ter uma atitude de fé, a sua atitude de fé não é em base do que as pessoas falam, é no base do conhecimento que ele tinha com Deus, da sua intimidade com Deus. A última coisa que eu quero tratar aqui é que nós vencemos as batalhas de nossas vidas pela fé, tendo uma atitude de fé, com base no conhecimento, com base na palavra de Deus, nas suas promessas. E por último, precisamos reconhecer que nós não somos tudo aquilo que achamos que somos, o supercrente. Nós precisamos reconhecer que nós precisamos de força, e essa força vem do Senhor. Observa comigo o versículo 12 e 13. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás, porque em nós não há força perante, olha só, porque nós não há força, Deus, nós não temos condições de lidar com esse inimigo. Deus, nós não temos. Muitas pessoas dizem que você não pode ter uma mensagem dessa, porque você se diminui, porque você é isso. Gente, isso é coisa do diabo, isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. A palavra de Deus é diferente, ele reconhece: Deus, eu sou um rei que tive sucesso, sou um rei que fizemos todas, a estrutura do reino é tremenda, os povos em redor já perceberam isso, mas Deus, nós não somos nada, nós precisamos do Senhor. Olha só, Deus, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e olha, e não sabemos nós o que faremos. Ele diz: Deus, eu não sei o que fazer, eu não sei por onde correr, eu não sei o que fazer com essa situação toda, eu tenho que pedir para o Senhor me livrar, porque eu, como rei, o povo espera que eu dê uma palavra boa, positiva, e aquela coisa, uma palavra motivacional, mas Deus, eu entendo claramente que nós não temos condições para lidar com isso. Mas qual é a resposta dele? Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Deus, não tenho condições nenhuma, Deus. A situação minha é terrível, não adianta eu querer dar uma de forte, que eu não sou forte, não adianta eu dizer que está tudo bem, que não está tudo bem, é mentira minha.
Não é de dizer que, porque é isso. Não, eu estou diante de uma situação que fugiu do meu controle, que tem sufocado a minha alma, que tem entristecido o meu coração, e eu não abro para ninguém, e além do mais, Deus, eu não tenho forças para isso. É só o Senhor que tem. Mas, eu posso não ter força, Deus. O inimigo é tremendo, é grande, Deus. Mas os nossos olhos estão postos no Senhor, que é o nosso Deus, que é o autor e consumador da nossa fé. Volto a reiterar, gente, com muita humildade, mas dizer que o crente não é um coitadinho, o crente em Jesus não é um pobrezinho, não é uma pessoa que não pensa. Queridos, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Nós temos que parar com esse sentimento de, coitadinho de mim. Não, eu tenho que ter uma atitude. Às vezes a gente está passando por lutas, mas por que eu não estou reagindo? Por que eu não estou fazendo diferente? Eu preciso ser reativo. Eu preciso resolver isso na minha vida. Eu não tenho que ficar só absorvendo os impactos do inimigo e dizer, coitadinho de mim, é isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer, Deus nunca quis isso para nenhum dos seus filhos. Mas nós precisamos. Eu não estou aqui trazendo, gente, nenhuma palavra motivacional, não. Pelo contrário, a palavra de Deus é poder para quem crê. Mas muitas vezes, a gente acaba ficando só ali, só absorvendo. E nós precisamos dar um passo a mais. Nós precisamos nos libertar disso. Ele reconhece a sua situação. E quero aqui dizer para os irmãos, eu gosto muito de 2 Coríntios 12, 9 a 10. Minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, é que sou forte. O crente que quer viver destrutivo é ele achar que ele é forte. Não é assim. Nós precisamos mudar. E o interessante de tudo isso, gente, que ele faz tudo isso. Deus fala para ele, olha, se você pega de 14 a 17, então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, nomes bonitos para você colocar nos seus filhos no futuro. E Jaziel disse, dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz, não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa. Agora que complicou mais ainda, porque agora ele não tem que fazer nada, eu vou ter que esperar Deus fazer isso acontecer. Meu Jesus, agora a coisa apertou. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar. Observem, nesta peleja. Não é que dizer que em todas as lutas da tua vida você não tem que fazer nada, tá? Mas tem lutas nas nossas vidas, queridos. Nós temos que ter discernimento com Deus. Tem lutas que nós devemos estar ali, lutando. Mas tem lutas que Deus quer que a gente fique na retaguarda, aguardando, esperando o que Ele vai fazer. Para termos esse discernimento, é um resultado da nossa comunhão íntima com Deus. Essa sensibilidade de quando lutar e quando não lutar, é da minha intimidade com Deus. É do meu relacionamento espiritual com Deus. Não é do meu relacionamento com as pessoas, é com Deus. Né? E Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã, saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Mas o que me chama a atenção aqui, tremendo agora, caminhando para a nossa conclusão, gente, é que é o seguinte, a batalha ainda nem começou. Primeira coisa que ele faz, então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorou. Já começaram a adorar e a comemorar a vitória que eles ainda nem viram. Uma oração vitoriosa, a gente já ora agradecendo a vitória que Ele vai nos dar. E levantaram-se, olha só, levantaram-se os levitas dos filhos do Coatita e dos filhos do Coraitas para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. Eles começaram a louvar a Deus antes da vitória chegar, porque no coração deles, na mente deles, a vitória já era uma realidade, era algo real. Não tinha por que ficar, vamos esperar a batalha, depois nós mataremos 1000 touros para sacrificar a Deus. Não, antes da batalha eles creram no que Deus falou.
Meus queridos, eu falei isso algumas vezes aqui na igreja, volto a falar. Meus queridos, nós não entendemos para crer, nós cremos e depois o Espírito nos faz entender. Isso é real, isso é diferente do que se encontra por aí. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Gente, talvez na hora da batalha, gente, é o seguinte, vamos esperar Deus agir, depois a gente faz. Ele não fala isso. Ele fala assim, gente, fica tranquilo, continua crendo. É Deus que vai fazer a obra. É Ele que vai dar a vitória. Eu quero dizer para você que está na sua luta, nas suas dificuldades, continua crendo. Ah, mas o pastor está difícil para todo mundo. Mas continua crendo no que Deus prometeu para você. Nós temos milhares de promessas aqui. Continua crendo nas promessas. Mas não pare de servir a Jesus. Tem pessoas que, vou esperar livramento para depois servir. Por favor, se você não está inválido, não se faça inválido, sirva. Vai servir a Deus. Põe o dom que Deus te deu para funcionar. Não fica parado. Vamos lá, mas eu estou com luta. Eu também estou com luta. Eu estou com unha encravada. Eu estou isso. Não tem problema, vai em frente. Porque senão a gente vai cair em umas ideias muito antigas. Eu me lembro que antigamente eu pregava o evangelho, quando eu era do grupo de jovens, isso a questão de 30 anos, 40 anos atrás, a gente pregava e a pessoa, é o seguinte, quando eu parar de fumar eu vou para a igreja. Quando eu parar de beber eu vou para a igreja. Que quando eu parar, rapaz, você vai assim mesmo, é Deus que vai te dar vitória. E aí tem crente que eu vou primeiro resolver o meu problema, daí eu vou continuar servindo a Deus. Está errado esse pensamento. A menos que você chegar e falar assim, não, Deus falou comigo, pastor Ismael, é exatamente isso. Ele quer que primeiro eu resolva, para depois servi-lo. Aí eu recuo e digo, amém. Mas se você não tem convicção disso, não pare de fazer para o Senhor. Não pare de servir ao Senhor. Dê um passo à frente, continua a sua vida. Então ele adora no versículo 18. No versículo 19 ele louva, e ele leva o povo para louvar. E no versículo 20 ele dá uma palavra de fé. Crede no Senhor. E quando olhamos para o 21, e aconselhou-se com o povo e ordenou o cantor. Olha só, gente, ele ainda prepara um coral para fazer o serviço. Gente, a batalha não começou ainda, mas a gente vai preparar um coral. A gente vai, e aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem o quê? A majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo, louvai ao Senhor, porque a sua benignidade, a sua bondade dura para sempre. Deus, esse é o Deus que eu e você cremos. E às vezes a gente fica tudo encruadinho por causa dos problemas, vai achando que é assim mesmo, porque é assim. Não é assim. Nunca foi assim. E nunca será assim. Deus não chamou você, não me chamou para uma vida de pelumba, de sofrimento. Deus não chamou. E quando nós passamos por sofrimentos, nós passamos com alegria, porque Deus está sustentando. Isso é o que a Bíblia diz, gente. Não é o que o pastor Ismael está dizendo aqui, não. Josafá podia entrar lá, ficar no seu cantinho, Deus, profeta, procura Deus lá, fala o que ele pensa a respeito de tudo isso. Não, ele toma a frente. Na minha família, na sua família, ele toma a frente e diz, Deus, como é que está isso? Como é que nós vamos fazer? Nós vemos que no versículo 21 ele organiza equipes para o louvor. E a vitória, gente, está lá no versículo de 22 a 25. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos, e aí nós temos a sequência da vitória. Eu quero concluir dizendo para você, meu querido, nessa noite, você que tem passado por batalhas, e eu sei muito bem o que é isso, tá? E também sei que eu posso começar uma batalha nova amanhã sem perceber. Mas eu quero dizer para você, inverta esse processo. Não permita que o diabo fique sufocando, falando que está tudo certo. Não está certo, está errado. Coloque diante de Jesus. E em vez de a gente ficar questionando o que a Bíblia fala, vamos perguntar se a gente está certo no que a gente está fazendo. Não é melhor assim? Às vezes a gente fica, não, porque Deus falou isso. Deus falou que tem tanta gente que falou tanta coisa sobre Deus, que Deus faz assim, que Deus faz assado, e Deus faz do jeito que Ele quer, porque Ele é soberano. O exemplo do rei Josafá para nós é tremendo, gente, porque a gente aprende com ele que diante de qualquer situação, de qualquer pavor repentino, o primeiro passo é dobrar o joelho. Se a luta é grande demais, o segundo passo é buscar mais gente para orar comigo.
E aí, a partir daí, a gente começa uma caminhada de oração, de glorificação a Deus e avançar na vida cristã. Porque para Deus não tem nada pequeno, não tem nada que Ele não possa ver, que Ele possa resolver. O que é impossível para mim e para você nunca será impossível para Deus. Agora é a gente que tem que tomar atitude, gente. Nós temos aqui a palavra de Deus para isso. E o que às vezes enfraquece o crente é que você às vezes investe 3, 4, 5 horas em tantas coisas e com a palavra de Deus não dá 10 minutos. E ainda dá sono ainda. Ah, meus queridos, não é o mundo que está sufocando os crentes, é que os crentes não estão tomando atitude. É isso. Não são os crentes, não é o mundo continua desde a época de Abraão, a situação embola cada vez mais. Às vezes eu escuto o cristão falando, onde nós vamos chegar? Ué, nós vamos chegar até certo ponto, eu vou morrer, outra pessoa vai daqui a 80 anos dizer onde vamos chegar, e o mundo continua o seu ciclo. A diferença somos nós que temos que viver em Cristo, nós é que temos que tomar posse do que somos em Cristo, é nós que precisamos depender desse Jesus maravilhoso. Por isso, vamos avaliar, diante das lutas da gente, até que ponto nós permitimos que as lutas nos pressionem, até que ponto a luta é tão forte que acaba me impedindo até de servi-lo. Você já pensou, gente, diante das lutas, se eu ficar encruado? Eu comecei, gente, eu nunca me esqueço disso. Eu comecei um culto de quarta-feira, meia hora antes, eu recebi uma ligação que mexeu completamente com a minha vida. Os irmãos, nós estávamos em 4 irmãos aqui naquele dia de quarta-feira de oração. O irmão Joel vai lembrar disso. E eu falei, gente, eu não sei nem o que dizer, que a situação é assim, 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 com membros da minha família. E a gente orou. Aí a gente tocou o culto, né? Terminamos o culto. A hora que eu voltei para o meu escritório ali para pegar minha Bíblia, a resposta da Vitória já estava ali. Você já imaginou? Eu falei, gente, eu vou parar tudo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não, eu continuei fazendo aquilo, porque eu não podia rodar 1000 quilômetros para resolver alguma coisa. Mas o mesmo Deus, que é onipresente, que está aqui comigo, está lá também. Queridos, precisamos pedir a Jesus para nos ajudar a olhar a sua palavra como ela realmente é. E nos encorajar, que muitas vezes nós cristãos precisamos ser libertos dos nossos pensamentos que têm nos deixado cada vez mais sufocados. E nos trava, não permite que a gente busque o Evangelho e usufrua do poder que Deus tem dado para a gente. Que Deus nos ajude a ser diferentes. O desejo do meu coração, o desejo de Deus para cada um de nós que estamos ouvindo aqui, é que nós sejamos crentes firmes, olhando para Cristo. Não importa os desafios, é Jesus que está com a gente. E é Ele que nós servimos, é Ele que nós obedecemos. Se você que está passando por lutas aqui, você tem restringido, não tem compartilhado com mais irmãos a sua dificuldade, obedeça a Bíblia, obedeça. Convida mais 5, 10 irmãos, olha, quero pedir para vocês para orar comigo, para jejuarem, me ajudem em oração, jejuem comigo, nós precisamos vencer, porque há certas coisas, há castas, que é só com jejum e oração. É bíblico. Não era para aquele tempo, é para hoje também. Vamos vencer isso. Amém? Vamos colocar em pé. Deus amado, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo exemplo que o Senhor nos deixou aqui com Josafá. Muito obrigado pelo teu cuidado e teu carinho. E agora, Senhor, a gente vai para casa tranquilos, debaixo do teu cuidado, porque a sua presença está conosco em todos os lugares, e é por isso, Senhor, que nós não devemos temer mal nenhum. Por isso a gente vai para casa. Mas o Senhor conhece cada coraçãozinho aqui nessa noite, o Senhor conhece cada desafio, e eu quero pedir a tua bênção sobre a vida de cada um de nós aqui. Ministra nos nossos corações, continue a falar conosco, continua, Deus, por meio do teu Santo Espírito, continue, Deus, a revelar para nós, se nós temos algumas atitudes nossas que está travando tomarmos posse da bênção e da vitória. É o que eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, e que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Jesus e as consolações do Santo Espírito de Deus, seja com cada um de nós agora e eternamente.